Provoque um milagre por um ato de fé. Procurar atos de fé na Bíblia é uma coisa assim até muito óbvia. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é um livro que se só entende pela fé. É um livro que só você consegue compreender pela rota da fé. Então, quando nós queremos procurar algo, vamos encontrar. Mas eu quero ler uma história para vocês hoje, assim, linda essa história. Ela, por si só, ela já move o nosso coração a compreendermos como você pode criar e provocar um milagre na tua vida quando os inimigos se levantam contra você, quando a incredulidade vem sobre a tua vida, quando o medo vem sobre a tua vida, e você tem uma rota, um caminho que você pode andar. 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 até o 30. Eu quero ler toda essa história. E eu quero que você compreenda, querido, que já na leitura Deus vai falando contigo, amém? Porque é uma história que ela não pode ser lida apenas um momento. Nós queremos arrancar dessa história, querido, o fato de que um homem de Deus, ele teve duas escolhas, mas ele preferiu a rota da fé. Ele preferiu crer que Deus ia mover numa hora que naturalmente era impossível. É uma história linda de uma guerra que acontece e que você vai entrar comigo, querido, nessa batalha da fé. Você vai sair do campo de guerra, porque você não vai vencer no campo de guerra, mas sim no campo da fé. Fale comigo, eu não vou vencer no campo da guerra, mas no campo da fé. Porque muitas pessoas elas perdem por tentar vencer a tua batalha, a tua guerra lá no campo da guerra. Mas você vai vencer no campo da fé. Olha o texto que diz, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 em diante. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra quem, igreja? Guarde esse nome. Qual o nome? Josafá. Guarde esse nome, porque nome de vitorioso na Bíblia você tem que guardar bem. Porque assim é como você. Teu nome é nome de vitorioso. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. Eis que já estão em Azazon, Tamar, que é Engedi, ou Engede. Então Josafá teve medo. O que Josafá teve, querido? Grandes homens têm medo? Josafá teve medo. Agora tem um detalhe. Ele teve medo, mas se pôs a buscar ao Senhor. Aí está a diferença do medo dos grandes homens. Ele teve medo, mas ele logo repreende o medo. Por quê? Ele foi buscar o Senhor. E apregoou o que logo? Ele tomou atitudes rapidamente. Buscou o Senhor, apregoou o jejum em toda a sua terra. Ele era rei, deu comando para todos. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E chamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás, e o quê? Livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe e do Monte Seir, 3 nações, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste por herança. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos. E essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em quem?
Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava como? De pé. Estavam posicionados diante do Senhor. Como também as suas crianças, as mulheres e todos os filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias. Ele era o que, igreja? Levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas ela é de Deus. Olha Deus falando contigo, querido. Olha Deus falando com você. Hoje eu amanheci, abri meu computador, e um irmão aqui da igreja, no Skype, a primeira palavra que ele mandou para mim de manhã foi essa. Por isso que eu preparei essa palavra, dizendo exatamente isso para mim: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Já comecei meu dia nessa profecia hoje. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Não tereis o quê? Está vendo, irmão? Olha o que é o campo da fé. Você vence no campo da fé e não no campo da batalha. Fala comigo: campo da fé e não do campo da batalha. Não tereis de pelejar. Tomai posição. Então, como que você não peleja? Tomando. Entendeu, irmão? Você não vai sair da guerra, você vai estar nela, mas posicionado. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Diga glória a Deus. Você entende isso, querido? Não mudou a estratégia de Deus. Existem momentos que Deus vai dizer isso para você: olha, essa guerra não é tua, ela é minha. Então, você vença no campo da fé, fique parado olhando e veja o livramento que eu vou lhe dar. Diga amém, igreja, em nome de Jesus. E ele continua, porque Josafá teve medo. O que ele diz agora? Não o que, igreja? Nem vos o quê? Assusteis. Ele diz: olha, porque, irmãos, era uma multidão. Saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então ele diz: vai para a batalha, mas a vitória não será no campo, será no campo da fé. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá, os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Eles já tinham vencido a batalha? Tinham vencido a batalha? No campo da batalha não, mas no campo da fé, sim. Olha a diferença. Eles não tinham vencido no campo da batalha, mas no campo da fé já começaram a adorar. Quem adora, querido, é porque tem certeza. Amém? Quando Deus deu a palavra, através de Jaziel, que era um levita, um adorador, eles ouviram. Quando terminaram de ouvir, o inimigo continuava vindo contra eles, não continuava? Claro. Porém, no campo da fé, eles já tinham vencido. E eles começaram a adorar a Deus. Dispuseram, versículo 19. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvar o Senhor Deus de Israel em voz alta. A gente vai louvar hoje a Deus de voz alta, amém, querido? E era uma voz alta sobremaneira, sobressaía. Pela manhã cedo, que as misericórdias de Deus se renovam. Eles começaram a adorar logo pela manhã, querido. Comece a aprender a adorar a Deus pela manhã, meu irmão. Tem um segredo aí de manhã. Fala para o teu irmão, tem um segredo aí pela manhã. Tem uma graça de Deus. Você está vendo como Deus está levando a gente a textos que, o sacrifício da manhã, a adoração começou a se mover. Então, logo pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis o quê? Crede nos seus profetas. E o que vai acontecer com quem crê nos profetas? Prosperareis. Olha como é que ele chama aqui a nação para a fé. Ele era o rei, mas ele chama o povo para um nível de fé. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores,
pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e de Monte Seir. Eram 3 que vieram contra Judá e foram o que, igreja? Olha bem, eles já tinham vencido a batalha, até ali não. Mas eles começam o quê? A adorar a Deus, interceder ao Senhor. Olha o que aconteceu no versículo 23, olha a estratégia de Deus. Os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir. Quer dizer, tinha 3 exércitos, 2 se juntaram contra 1. Eles mesmos começaram a se matar, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Olha bem, primeiro eles ficaram 2 contra 1. Quando matou tudo, agora ficou 1 contra 1. E lá, e que Josafá, irmãos, ficou fazendo com o povo dele? Só olhando, posicionado diante de Deus, adorando. Enquanto ele estava adorando, lá no campo da batalha, Deus estava vencendo a guerra. Mas eles já tinham vencido a guerra no campo da fé, meu irmão. Esse é o grande segredo que Deus vai plantar no teu coração, meu irmão. É você vencer a batalha no campo da fé. Porque quando você adora no nível da fé, sem dúvida, sem titubear, sem nenhum problema, sem nenhuma incredulidade na alma, a tua adoração, ela atinge o céu. E os anjos vão lá e guerreiam mesmo a teu favor. Olha o que diz aqui, versículo 24. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. Eles estavam lá, adorando, e o que eles encontraram? Eis que era o quê? Corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum. Irmãos, você sabe o que é uma multidão? Sem nenhum Eu não sei como é que os 2 últimos se mataram. Eu tenho que perguntar, né? Como é que foi, né? Quando terminou, não tinha mais ninguém. Os 2 entraram com a espada juntinho, né? E mataram o outro. Deus derramou uma confusão no exército inimigo, parecido com aquela história de Gideão, para quem conhece a história de Gideão. Muito parecida a história. Tudo por causa de uma coisa chamada adoração intercessória. É uma adoração firme. Fala o teu irmão, adoração firme. Ela nem entra no nível da emoção apaixonada, e ela nem fica apenas no nível de uma guerra profunda. É uma adoração mais firme. Você adora posicionado. Você está ali adorando, sabe do teu problema, mas você se posiciona. A Bíblia diz que eles estavam todos posicionados e olhando. Vieram Josafá e o seu povo, versículo 25, para saquear os despojos. Irmãos, olha a parte boa da história. Estava todo mundo morto. Morto não precisa de dinheiro, de ouro, não precisa de nada disso. Está tudo morto, já estava lá naquele campo, tudo lá jogado no chão. E acharam entre os cadáveres, o que eles acharam? Entre os mortos, irmãos, tinha muita riqueza. Olha que loucura. Entre aquele exército, porque eles eram um exército que vinham conquistando, roubando os outros. Eles vieram roubando um monte de gente. Eles já juntaram bastante para dar aos filhos de Deus. É um exército que veio roubando, vinha arrebentando todo mundo, mas quando foi enfrentar o exército de Deus, meu irmão, eles, além de morrerem, perderam a riqueza que tinha. Tem muita gente, querido, que o diabo tem usado porque vem roubando as pessoas, vem desfrutando das pessoas injustamente, mas quando enfrenta o Filho de Deus, para ali. Porque quem anda com a gente, querido, é muito mais forte, poderoso. E a vértice de quem é a nossa justiça, nosso Todo-Poderoso. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Para por aí. Entre os cadáveres tinha riqueza em abundância, objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. Quantos dias que demorou para carregar tudo? Você imagina, irmão, 3 dias. Estou falando de muita coisa, não é não? 3 dias trabalhando, carregando ouro, dinheiro, carregando, e não conseguia. Olha bem, que dia abençoado. Era um dia que a notícia era a pior notícia do mundo, mas transformou na notícia mais linda do mundo. Porque o homem de Deus teve medo, mas buscou o Senhor. Jejuou e entrou na rota do milagre. Ele provocou o milagre. Você está entendendo, irmãos? Fala para o teu irmão assim, provoque o milagre, meu irmão. Quando você tem uma guerra, aí é a hora de você provocar esse milagre. Olha o que diz a palavra. Versículo 26. Aliás, final do versículo 25 ainda. Levaram 3 dias, saquearam o despojo, porque era o quê? Porque era muito, então eles não deram conta. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Irmão, toda hora eles estavam louvando a Deus.
Tem negócio de guerra, não vão agradecer a Deus. Agradece, Deus dá a vitória. Por isso chamaram aquele lugar de vale de bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá, de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com o quê? Alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas, trombetas, para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos. Olha o que aconteceu depois. Ninguém queria mexer com eles mais. Daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém? Essa história é uma história tremenda. A base dessa história, querido, está no versículo 20. No final do versículo 20 que diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis o quê? Seguros. Que significa sustento em outra versão. Crede nos seus profetas e prosperareis. Que é, crede nos profetas e tereis vitória. Então, crede no Senhor, tereis seguro sustento, segurança. Crede nos profetas e tereis prosperidade. Então, a base dessa história, ela está nesse texto, nessa frase mais importante. Essa campanha, querido, ela vai trazer existência exatamente provocando o milagre através de um ato de fé. É um princípio, é um dos princípios que retiramos da palavra de Deus, ato de fé. Você tem que ter atitudes de fé. Fale comigo, atitudes de fé. A gente está diante de um texto, irmãos, de muita tensão. A notícia ela era assustadora, opressora, era uma notícia decisiva. Quando a gente lê o texto, você é invadido, você é envolvido, aliás, nesse ambiente de guerra. Você se projeta para aquela época e começa a perceber o que, na verdade, aquele rei estava vivendo naquele momento. Amado, a Bíblia ela é viva. Hoje nós temos guerras. Você tem guerra, eu tenho guerra. E algumas delas causam medo na gente. Como humanos, por muitas vezes nós somos envolvidos por uma atitude de medo. Mas a Bíblia diz, querido, que ele toma uma atitude diante do medo. Ele decide romper, provocar o milagre com um ato de fé, quando tudo parecia impossível. Então você vai ver que, na verdade, se trata de uma guerra que ela foi vencida onde, irmãos? A batalha foi vencida onde? Lá no campo de batalha? Não. Foi vencida no campo da fé. Então essa batalha, ela foi vencida lá no campo da fé. Porque